Existe um silêncio que não é vazio. Existe uma presença que não faz barulho, mas muda tudo. Tu já percebeu que há momentos na tua vida em que o ambiente parece diferente, o coração fica mais sensível, os pensamentos desaceleram e, sem explicação lógica, tu sente que não está sozinho? Não é emoção, não é coincidência, é o Espírito Santo se aproximando. E ele não se aproxima por acaso, ele responde a posturas, ele se move quando encontra espaço. Ele se manifesta quando percebe que tua vida não está fechada, endurecida ou distraída demais para ouvi-lo. Muita gente passa anos dentro de igrejas, ouvindo mensagens, lendo textos sagrados, mas nunca experimenta intimidade com o Espírito Santo. Não porque ele esteja distante, mas porque certos hábitos constroem pontes, enquanto outros levantam muros invisíveis. O Espírito Santo não invade, ele não arromba portas. Ele se aproxima quando tu vive de um jeito que o honra, que o reconhece, que o deseja mais do que soluções rápidas ou respostas prontas. Tu precisa entender algo logo no início desta mensagem. Não se trata de perfeição, não se trata de nunca errar. Não se trata de viver numa bolha espiritual, longe da realidade. Trata-se de direção. Trata-se de hábitos simples, repetidos com sinceridade, que afinam tua sensibilidade espiritual e tornam tua vida um ambiente agradável para a presença de Deus. Assim como certos cheiros afastam pessoas de um lugar, certas atitudes afastam a manifestação do Espírito. Da mesma forma, existem hábitos que sempre, sem exceção, aproximam o Espírito Santo da tua vida. Talvez hoje tu esteja cansado, confuso, espiritualmente seco. Tu ora, mas parece que o céu está fechado. Tu lê a Bíblia, mas as palavras não queimam como antes. Tu canta, mas não sente a mesma profundidade. Isso não significa que Deus te abandonou. Significa que algo na rotina, nos pensamentos ou nas escolhas diárias precisa ser realinhado. O Espírito Santo continua o mesmo. O coração humano é que oscila. A palavra deixa claro que a presença de Deus não habita em qualquer ambiente emocional ou espiritual. Está escrito: o Espírito de Deus habita em vós. 1 Coríntios 3,16. Mas habitar não é apenas estar. É permanecer. É sentir-se acolhido. É encontrar descanso. Tu pode carregar o nome de cristão e ainda assim viver distante da intimidade com o Espírito Santo. E também pode ser alguém simples, sem títulos, sem microfone, mas profundamente sensível à sua voz. Os hábitos que aproximam o Espírito Santo não são secretos, místicos ou inacessíveis. Eles são profundos justamente por serem simples. O problema é que simplicidade exige constância, e constância exige renúncia. Renúncia de distrações, de vaidades, de ruídos que competem com a voz suave de Deus. O Espírito Santo fala baixo, mas transforma alto. Ele não grita para chamar tua atenção. Ele espera que tu silencie o suficiente para ouvi-lo. Talvez tu esteja buscando uma grande experiência espiritual, algo extraordinário, quando o Espírito Santo está esperando apenas uma mudança de postura no teu dia a dia. Um ajuste na forma como tu reage, um cuidado maior com o que tu alimenta na mente, uma reverência mais profunda nas pequenas escolhas, porque grandes manifestações nascem de hábitos invisíveis que ninguém aplaude. Há pessoas que perguntam por que sentem tanta paz em certos ambientes e tanta opressão em outros. A resposta está no que é cultivado ali. Ambientes espirituais são construídos, corações também. O Espírito Santo se aproxima de quem o honra não apenas com palavras, mas com decisões práticas. Ele se manifesta onde há verdade, humildade e fome genuína por Deus. E aqui está algo que tu precisa guardar.
Quanto mais o Espírito Santo se aproxima, mais ele revela. Ele revela áreas que precisam de cura, atitudes que precisam de ajuste, pensamentos que precisam ser entregues. Por isso, nem todos querem essa proximidade. Intimidade com Deus transforma, mas também confronta. E só permanece quem ama mais a presença do que o conforto. Ao longo desta mensagem, tu vai entender quais são esses 7 hábitos que, sem falhar, atraem a presença do Espírito Santo para perto da tua vida. Não como teoria, mas como prática viva. Não como regra pesada, mas como caminho de intimidade. Se tu aplicar, tua sensibilidade vai mudar, tua percepção espiritual vai amadurecer. E tua caminhada com Deus nunca mais será superficial. E antes de avançar, deixa essa verdade nascer no teu coração. O Espírito Santo se aproxima de quem o deseja mais do que qualquer outra coisa. Se essa mensagem já está tocando o teu interior, escreve nos comentários com fé e convicção: Espírito Santo, seja meu amigo íntimo. Declara isso, confessa isso. E observa como Deus começa a mover detalhes que tu nem percebia. O primeiro hábito que sempre aproxima o Espírito Santo da tua vida é viver com reverência consciente. Não é religiosidade, não é medo, é consciência constante de que Deus está presente. Reverência não é o que tu faz apenas dentro de um templo. Reverência é o que governa tuas reações quando ninguém está olhando. É a forma como tu fala, pensa, decide e reage, sabendo que o Espírito Santo está contigo em todo o tempo. Muitas pessoas acreditam que a presença de Deus se manifesta apenas em momentos específicos, durante uma oração intensa, um louvor profundo, uma reunião espiritual marcante. Mas o Espírito Santo não se limita a eventos. Ele se aproxima de uma vida que o reconhece no ordinário. Ele se manifesta quando tu entende que cada escolha carrega peso espiritual. Quando tu vive como quem sabe que não anda sozinho. Reverência é tratar a presença de Deus como algo precioso, não comum. É não banalizar aquilo que é santo. É não transformar o sagrado em entretenimento. O Espírito Santo se afasta quando percebe que sua presença virou apenas um detalhe decorativo na tua fé. Mas ele se aproxima quando encontra um coração que treme, não de medo, mas de honra. A palavra afirma: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Salmos 145:18. Invocar em verdade não é gritar mais alto, é viver alinhado. É quando tua vida confirma aquilo que tua boca declara. O Espírito Santo não se aproxima de discursos vazios, ele se aproxima de coerência. Talvez tu já tenha vivido fases em que sentia Deus tão perto que qualquer coisa te quebrantava. Um louvor simples, uma palavra curta, um silêncio profundo. E talvez hoje tu perceba que essa sensibilidade diminuiu. Isso acontece quando a reverência vai sendo substituída por distração. Quando o coração começa a se acostumar com o sagrado e perde o espanto. O Espírito Santo não força a permanência em ambientes onde ele é tratado como algo comum. Reverência também significa cuidado com o que tu permite entrar na tua mente. Aquilo que tu consome molda a tua sensibilidade espiritual. Conversas, conteúdos, ambientes e pensamentos constroem ou destroem pontes com o Espírito Santo. Não é sobre viver isolado do mundo, mas sobre não permitir que o mundo governe teu interior. O Espírito Santo se aproxima quando percebe que teu coração não está dividido. Viver com reverência é caminhar com um senso constante de responsabilidade espiritual. É entender que tuas escolhas afetam não só tua vida natural, mas tua vida espiritual. É por isso que pessoas reverentes, mesmo em silêncio, carregam uma autoridade espiritual que se percebe. Elas não precisam se impor. A presença de Deus em suas vidas fala por elas. Quando tu desenvolve esse hábito, algo muda dentro de ti.
Tu começa a perceber quando o Espírito Santo se entristece. Tu passa a discernir quando algo não agrada a Deus, não por culpa, mas por relacionamento. Porque intimidade gera sensibilidade, e sensibilidade mantém a presença. A Escritura também alerta: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Efésios 4:30. Isso não é uma ameaça, é um convite à maturidade. O Espírito Santo se entristece quando é ignorado, resistido ou substituído por ruído. Mas ele se aproxima quando encontra um coração que pergunta antes de agir, que ouve antes de decidir, que se submete antes de reagir. Talvez tu esteja esperando o Espírito Santo te usar de forma poderosa, mas ele está esperando primeiro que tu o honre de forma profunda. Deus não confia intimidade a quem trata sua presença com descuido. Quanto maior a reverência, maior a manifestação. Quanto maior o temor saudável, maior a liberdade espiritual. Esse hábito não nasce da noite para o dia. Ele é construído, começa com pequenas decisões. Escolher o silêncio em vez da murmuração, escolher a verdade em vez da conveniência, escolher a obediência mesmo quando custa. Cada escolha reverente é um convite silencioso para o Espírito Santo se aproximar ainda mais. E deixa eu te dizer algo com clareza. Uma vida reverente não é pesada, é leve. Porque quando tu honra a presença de Deus, Ele governa o que antes te sobrecarregava. Ele organiza o que estava confuso. Ele acalma o que estava inquieto. A presença do Espírito Santo não oprime, ela alinha. Se essa palavra está te despertando para um nível mais profundo de relacionamento com Deus, caminha com a gente. Se inscreve e permanece nesse ambiente onde a presença do Espírito Santo é prioridade, não distração. Aqui, a fé não é espetáculo, é vida. Existe uma diferença profunda entre buscar a Deus por necessidade e desejar a Deus por quem Ele é. O Espírito Santo se aproxima de quem carrega fome genuína, não de quem apenas corre para Deus quando tudo está desmoronando. Fome espiritual não é desespero momentâneo, é desejo constante. É acordar com sede de Deus, mesmo quando a vida parece estável. É sentir falta da presença dele mesmo quando nada está errado externamente. Muitas pessoas oram pedindo mais de Deus, mas vivem alimentando a alma com tudo, menos com a presença dele. A fome espiritual não nasce do discurso, nasce da prioridade. Tu sempre terás fome daquilo que tu escolhe consumir com constância. Se tua mente está cheia de ruído, tua alma perde sensibilidade. Mas quando tu decide criar espaço para Deus, o Espírito Santo responde com proximidade. O Espírito Santo não se impõe, ele se revela a quem o deseja. Ele se aproxima de quem tem coragem de dizer, em silêncio ou em lágrimas: eu preciso mais da tua presença do que das tuas respostas. Esse tipo de fome move o coração de Deus. Não é uma fome que exige, é uma fome que espera. Não é uma fome barulhenta, é uma fome profunda. A palavra afirma: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5:6. Justiça, aqui, não é apenas comportamento correto. É alinhamento. É querer viver de acordo com o coração de Deus. O Espírito Santo se aproxima quando percebe que teu desejo é ser moldado, não apenas abençoado. Talvez tu lembre de fases em que sentia vontade de orar sem obrigação, de ler a palavra sem peso, de ficar em silêncio apenas para sentir Deus. Isso não acontece por acaso. Isso acontece quando a fome está viva. Mas a fome pode ser sufocada. Ela diminui quando a vida se torna acelerada demais, quando tudo ocupa espaço, quando Deus vira apenas mais um compromisso na agenda. O Espírito Santo não compete por atenção. Ele espera ser escolhido.
Fome espiritual também se revela na forma como tu reage quando Deus não faz do teu jeito. Quem tem fome permanece mesmo sem entender. Quem tem fome não negocia princípios por alívio imediato. Quem tem fome prefere esperar na presença do que correr para atalhos que aliviam a dor, mas afastam o coração. Há pessoas que dizem querer mais de Deus, mas não abrem mão do que as distrai. Querem intimidade, mas não largam hábitos que endurecem o espírito. Querem ouvir a voz do espírito, mas vivem cercadas de vozes que abafam qualquer sussurro divino. Fome genuína faz escolhas. Ela renuncia sem reclamar. Ela prioriza sem se justificar. A Escritura revela algo poderoso. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago 4:8. Essa aproximação começa sempre no coração humano. Deus responde ao movimento sincero. O Espírito Santo se aproxima quando percebe um passo em sua direção, mesmo que seja pequeno, mas verdadeiro. Quando tu vive com fome de Deus, algo muda na tua postura. Tu começa a perceber que a presença dele é mais valiosa do que experiências emocionais passageiras. Tu entende que não precisa sentir arrepios para saber que Deus está perto. A fome te ensina a reconhecer Deus no silêncio, na palavra, na correção e até na espera. Esse hábito também protege tua fé. Quem tem fome espiritual não se escandaliza fácil, não se frustra rápido, não abandona o caminho por causa de uma decepção, porque a fome não está condicionada a circunstâncias. Ela está enraizada em relacionamento. O Espírito Santo se aproxima de quem permanece quando o ambiente não favorece. E deixa eu te dizer algo com amor e verdade. Deus nunca despreza um coração faminto. Ele pode corrigir, alinhar, tratar, mas nunca ignora quem o deseja de verdade. A presença do Espírito Santo é resposta direta a um coração que diz: eu não quero apenas o que tu podes fazer, eu quero quem tu és. Existe um som que o céu respeita profundamente, o silêncio de um coração rendido. O Espírito Santo fala, mas quase nunca compete com o barulho. Ele não disputa a atenção com a pressa, não grita por espaço no meio do ruído, não se impõe onde tudo está acelerado demais. Ele se manifesta com profundidade, não com volume. Por isso, um dos hábitos mais poderosos e mais negligenciados para quem deseja proximidade real com Deus é aprender a cultivar silêncio interior. Não apenas fechar a boca, mas aquietar a alma, desacelerar os pensamentos e criar espaço consciente para ouvir. Tu vive em um tempo onde o barulho virou vício. A mente está sempre ocupada, o coração sempre reagindo, o corpo sempre correndo. Mesmo nos momentos em que tudo está aparentemente calmo, por dentro há uma tempestade de pensamentos, lembranças, preocupações e projeções. E depois tu se pergunta por que não consegue discernir a voz de Deus. O Espírito Santo não se revela na confusão emocional. Ele se aproxima de quem escolhe o silêncio como disciplina espiritual. Silêncio não é a ausência de Deus. Muitas vezes é o lugar onde ele mais trabalha. A Escritura declara com clareza: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Aquietar-se não é apenas parar o corpo, é submeter o interior. É reconhecer que Deus continua no controle, mesmo quando tu não está produzindo, decidindo ou reagindo. O Espírito Santo se aproxima quando encontra descanso, não agitação. Há pessoas que evitam o silêncio porque nele surgem verdades que foram abafadas por muito tempo. No silêncio aparecem feridas não tratadas, intenções confusas, motivações misturadas. O silêncio confronta. E exatamente por isso ele é tão poderoso. O Espírito Santo não fala apenas para consolar, ele fala para alinhar. Ele cura, mas também revela. E só escuta quem está disposto a ouvir sem se defender. Cultivar silêncio é um hábito construído, não um evento isolado. Começa em pequenas escolhas diárias. Escolher não reagir imediatamente.
escolher não preencher cada espaço com palavras, escolher não responder no impulso, escolher desligar o excesso para ouvir o essencial. O Espírito Santo se aproxima quando percebe que tu não transforma a oração em monólogo, mas em relacionamento. Existe uma diferença profunda entre falar com Deus e estar com Deus. Muitos falam, poucos permanecem. Muitos oram com listas, poucos se rendem em presença. Permanecer exige tempo, exige entrega, exige paciência. A presença do Espírito Santo se manifesta com mais clareza quando tu aprende a ficar sem pressa, sem agenda, sem barganha espiritual. Apenas ali, sensível, atento, disponível. A palavra ensina. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. João 10, 27. Ouvir exige atenção. Atenção exige silêncio. O Espírito Santo não força comunicação com quem vive sempre ocupado demais para escutar. Ele se aproxima de quem demonstra, com atitudes práticas, que sua voz é prioridade acima de opiniões, emoções descontroladas e conselhos humanos. Quando tu desenvolve esse hábito, algo começa a mudar dentro de ti. Tu passa a perceber alertas interiores antes de cometer erros. Tu discerne quando uma decisão não traz paz, mesmo que pareça correta. Tu sente quando um ambiente não edifica, mesmo que seja confortável. Isso não é intuição humana, isso é sensibilidade espiritual refinada pela escuta constante do Espírito Santo. O silêncio também revela dependência. Ele declara, sem palavras, que tu confia mais na direção de Deus do que na tua própria pressa, que tu prefere esperar do céu do que resolver no braço, que tu entende que agir sem ouvir pode custar caro espiritualmente. O Espírito Santo se aproxima de quem não vive refém da urgência, mas governado pela paz. Muitas pessoas querem ouvir a voz de Deus apenas para confirmar decisões que já tomaram, mas o silêncio verdadeiro exige humildade, exige disposição para mudar de rota, exige coragem para obedecer mesmo quando a resposta não agrada. O Espírito Santo não se aproxima de quem apenas consulta, mas de quem se submete. Talvez hoje tua vida espiritual esteja barulhenta demais. Muitas vozes, muitas opiniões, muitas influências. Tu ora, mas já sai decidindo. Tu pede direção, mas não espera resposta. Tu busca Deus, mas não cria espaço para ouvi-lo. O silêncio não afasta Deus. O silêncio atrai. Esse hábito exige renúncia. Renúncia do controle, da necessidade de ter sempre algo a dizer, da ansiedade de resolver tudo imediatamente. Mas quem persevera descobre algo precioso. O silêncio nunca é vazio quando Deus está presente. Ele é cheio de direção, correção, consolo e alinhamento. O Espírito Santo se move com liberdade onde há espaço, onde não há barulho competindo, onde não há pressa governando, onde há um coração que diz, sem palavras, fala, porque eu estou ouvindo. Quem aprende a ouvir no silêncio passa a viver com clareza no barulho da vida. Existe algo que revela rapidamente o nível de maturidade espiritual de uma pessoa. A forma como ela fala quando é pressionada. O Espírito Santo se aproxima de quem aprende a governar palavras e emoções, não de quem vive refém delas. Tu podes jejuar, orar e buscar a Deus, mas se tua boca e teu coração continuam desgovernados, a sensibilidade espiritual sempre será limitada. A presença do Espírito Santo não habita com liberdade em ambientes emocionais descontrolados. Tu precisa entender que palavras não são apenas sons, elas carregam espírito, elas constroem atmosferas, elas liberam vida ou criam peso. O Espírito Santo é sensível ao ambiente emocional e verbal que tu cultiva. Onde há murmuração constante, ele se entristece. Onde há ira sem governo, ele se afasta. Onde há palavras lançadas no impulso, a presença perde espaço.
Muitas pessoas acreditam que sinceridade é falar tudo o que sente. Isso não é maturidade, é imaturidade emocional. Domínio não é repressão, é governo. O Espírito Santo se aproxima de quem não permite que emoções temporárias determinem atitudes permanentes. Ele se manifesta onde há autocontrole, não explosão. A palavra declara com clareza: a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Isso não é figura de linguagem. Tu cria ambientes com o que fala. Tu molda relacionamentos com o que declara. Tu influencia tua própria fé com o tom da tua voz interior. O Espírito Santo se aproxima quando tua boca se torna instrumento de vida, não de contaminação. Dominar palavras começa dentro. Emoções não tratadas sempre encontram saída pela boca. Ira acumulada vira agressividade. Frustração não curada vira ironia. Medo escondido vira controle. E tudo isso cria um ambiente pesado espiritualmente. O Espírito Santo não se manifesta com liberdade onde o coração está inflamado e a boca desgovernada. Isso não significa que tu nunca sentirá raiva, tristeza ou indignação. Significa que tu aprende a levar essas emoções para o lugar certo. Tu conversa com Deus antes de reagir com pessoas. Tu derrama diante do Espírito antes de ferir alguém com palavras. O Espírito Santo se aproxima de quem o convida para dentro das emoções, não de quem o exclui do processo. Há pessoas que oram bonito, mas falam duro, que cantam louvores, mas respondem com grosseria, que citam versículos, mas espalham peso por onde passam. Isso cria um conflito espiritual. O Espírito Santo não se move em incoerência. Ele se aproxima quando há alinhamento entre fé, fala e atitude. A Escritura ensina: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. Observa que domínio próprio não é um dom externo, é fruto. Ele cresce com prática, com decisão, com submissão diária ao Espírito Santo. Quanto mais tu permite que ele governe tuas reações, mais ele se manifesta. O domínio das palavras também revela humildade. Pessoas maduras não precisam vencer todas as discussões, não precisam responder tudo, não precisam provar que estão certas. Elas escolhem o silêncio quando falar só aumentaria o conflito. O Espírito Santo se aproxima de quem prefere preservar a paz do que alimentar o ego. Tu já percebeu que, depois de uma explosão emocional, vem um vazio espiritual? A oração perde fluidez, a sensibilidade diminui, a paz se afasta. Isso não é castigo, é consequência. Emoções fora de controle fecham o ambiente espiritual. Mas quando tu aprende a se conter, a respirar, a entregar, algo muda. A presença volta, a clareza retorna, o Espírito Santo se aproxima. Dominar palavras também envolve evitar murmuração. Murmurar é reclamar sem fé, é falar sem esperança, é repetir o problema sem buscar direção. O Espírito Santo não opera onde a boca só amplifica o deserto. Ele se aproxima de quem escolhe declarar confiança mesmo em meio à dor. Esse hábito exige vigilância diária. Emoções são rápidas, palavras são impulsivas, mas o Espírito Santo é fiel em alertar. Ele toca, ele sinaliza, ele incomoda. Quem aprende a ouvir esse alerta antes de falar, preserva a presença. Quem ignora, perde sensibilidade. Talvez hoje tu esteja distante espiritualmente, não por falta de oração, mas por excesso de reações. Não por falta de fé, mas por falta de domínio. A boa notícia é que isso pode ser ajustado. O Espírito Santo não exige perfeição, ele espera disposição. Cada vez que tu escolhe responder com mansidão, ele se aproxima. Cada vez que tu segura a língua, ele permanece. Cada vez que tu governa a emoção, ele se manifesta. Existe algo que move profundamente o coração de Deus e aproxima o Espírito Santo de forma consistente, a obediência silenciosa.
não aquela obediência exibida, anunciada, aplaudida por pessoas, mas a obediência praticada quando ninguém está olhando, quando não há reconhecimento, quando não há retorno imediato. O Espírito Santo se aproxima de quem obedece por amor, não por vantagem. Muita gente ama a ideia de ouvir a voz de Deus, mas poucos estão dispostos a obedecer quando essa voz confronta vontades, planos e desejos pessoais. O Espírito Santo não se manifesta plenamente onde a obediência é seletiva. Ele se aproxima de quem decide obedecer, mesmo quando dói, mesmo quando custa, mesmo quando não faz sentido natural. Tu precisa entender que obediência não é perda de liberdade, é alinhamento espiritual. Quando tu obedece, tu não está abrindo mão da tua identidade, tu está protegendo o teu destino. O Espírito Santo se aproxima porque encontra um coração ensinável, moldável, disposto a confiar mais em Deus do que em si mesmo. A palavra afirma: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. Amar a Deus não é apenas sentir, é responder. Obediência é a linguagem do amor espiritual. Não adianta declarar amor com palavras se as decisões diárias contradizem aquilo que Deus já revelou. O Espírito Santo não se move em contradição constante. Há pessoas que perguntam por que sentem Deus distante, mesmo estando ativas espiritualmente. Muitas vezes, a resposta não está na falta de oração, mas em instruções ignoradas. O Espírito Santo fala, direciona, alerta. Quando essa voz é constantemente resistida, a sensibilidade diminui. Não porque Deus se afasta, mas porque o coração endurece. Obediência prática envolve detalhes. Envolve fechar portas que alimentam o pecado. Envolve cortar conversas que contaminam. Envolve dizer não para caminhos fáceis que desviam do propósito. Envolve perdoar quando a alma quer se vingar. O Espírito Santo se aproxima de quem escolhe o caminho estreito quando o largo parece mais confortável. Existe uma obediência que ninguém vê, mas o céu registra. Decisões tomadas no secreto constroem autoridade espiritual no público. Pessoas que carregam presença não chegaram ali por acaso. Elas aprenderam a obedecer quando ninguém estava aplaudindo. O Espírito Santo confia revelação a quem é fiel na prática. A Escritura declara: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Essa decisão custa caro. Muitas vezes, tu vai perder aprovação, acesso, oportunidades aparentes, mas tu ganha algo maior: intimidade com Deus. O Espírito Santo se aproxima quando percebe que tua fidelidade não depende de validação humana. Obediência também envolve esperar. Esperar é uma das formas mais difíceis de obedecer. Esperar quando tu poderia forçar uma situação. Esperar quando tu poderia manipular resultados. Esperar quando tudo em ti grita para agir. O Espírito Santo se aproxima de quem confia o tempo a Deus. Muitas pessoas quebram processos porque confundem fé com pressa. Querem promessas sem preparo. Querem respostas sem maturidade. Querem colheita sem semente. O Espírito Santo não acelera processos por ansiedade. Ele se aproxima de quem respeita o tempo de Deus. Obedecer também significa alinhar comportamento com convicção. Não adianta dizer que confia em Deus e viver controlando tudo. Não adianta dizer que crê na palavra e negociar princípios em momentos de pressão. O Espírito Santo se manifesta onde há integridade, onde a vida privada confirma a fé pública. Talvez hoje tu esteja vivendo um conflito interno porque sabe o que Deus já te pediu, mas ainda não obedeceu. Isso gera peso espiritual. A oração fica difícil, a paz diminui, a alegria se apaga. Não é punição, é convite. O Espírito Santo está chamando para um ajuste simples, mas decisivo. Obediência não é castigo, é proteção.
Muitas dores são evitadas quando tu obedeces cedo. Muitos desvios são corrigidos quando tu escuta rápido. O Espírito Santo se aproxima porque encontra alguém disposto a confiar, mesmo sem entender tudo. E deixa eu te dizer algo com verdade e amor. Deus não exige obediência perfeita, mas exige um coração disposto. Quem cai, mas se levanta para obedecer, continua sensível. Quem erra, mas se arrepende e realinha, continua próximo. O Espírito Santo não se afasta de quem luta para obedecer. Ele se afasta de quem decide resistir. Quando tu transforma a obediência em hábito, algo poderoso acontece. A presença se intensifica, a direção se torna clara, a paz se estabelece mesmo em meio à pressão, porque tu sabe que está alinhado com Deus. E não há lugar mais seguro do que a vontade dele. Existe um lugar onde a espiritualidade verdadeira se revela sem máscaras, na forma como tu trata pessoas. Não apenas quem pode te retribuir, não apenas quem concorda contigo, não apenas quem te honra, mas especialmente quem não tem como devolver nada. O Espírito Santo se aproxima de quem vive um amor prático, visível, encarnado no cotidiano. Não um amor discursivo, mas um amor que age quando seria mais fácil ignorar. Muitos querem profundidade espiritual, mas negligenciam relacionamentos. Querem intimidade com Deus, mas ferem pessoas sem arrependimento. Querem sentir a presença, mas vivem endurecidos, frios, indiferentes. O Espírito Santo não se manifesta com liberdade, onde o amor foi substituído por orgulho espiritual. Ele se aproxima de quem entende que amar pessoas é parte inseparável de amar a Deus. Tu precisa compreender algo essencial. O Espírito Santo é sensível ao ambiente relacional que tu cria. Onde há desprezo, ele se entristece. Onde há humilhação, ele se afasta. Onde há competição, ele perde espaço. Mas onde há honra, ele permanece. Onde há misericórdia, ele se manifesta. Onde há compaixão, ele se move com liberdade. Amor prático não é sentimento constante, é decisão diária. É escolher tratar bem mesmo quando não há vontade. É responder com respeito mesmo quando o outro não merece. É agir com graça mesmo quando a ferida ainda dói. O Espírito Santo se aproxima de quem decide amar além da conveniência. A palavra declara: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13:35. Observa que Jesus não disse que reconheceriam pelos dons, pelas palavras ou pela aparência espiritual. O sinal é o amor. Onde o amor governa, o Espírito Santo se sente em casa. Honrar pessoas não significa concordar com tudo. Significa reconhecer valor mesmo em meio a diferenças. Significa tratar com dignidade mesmo quem pensa diferente, age diferente ou vive em outro estágio espiritual. O Espírito Santo se aproxima de quem não usa a fé como arma, mas como ponte. Muitos ambientes espirituais se tornam pesados porque as pessoas falam de Deus, mas não refletem Deus no trato diário. Oram juntas, mas competem. Cantam juntas, mas se ferem. Servem juntas, mas se desprezam. Isso cria um conflito espiritual profundo. O Espírito Santo não se manifesta plenamente onde há divisão constante e falta de amor genuíno. Amor prático também se revela no perdão. Perdoar não é negar a dor, é decidir não permitir que ela governe tuas atitudes. O Espírito Santo se aproxima de quem libera perdão, mesmo quando não houve pedido de desculpas, porque o perdão liberta primeiro quem perdoa. Corações presos à mágoa se tornam ambientes apertados para a presença de Deus. A Escritura ensina: acima de tudo, tende amor intenso uns para com os outros. 1 Pedro 4:8. Amor intenso não é frágil, é resistente. Ele suporta, ele cobre, ele persevera.
O Espírito Santo se aproxima de quem escolhe amar, mesmo quando seria mais fácil se afastar. Tratar pessoas com honra também envolve palavras. Como tu fala de alguém quando ela não está presente, como tu reage quando alguém falha, como tu se posiciona quando vê alguém vulnerável. O Espírito Santo observa esses detalhes. Ele se aproxima de quem protege reputações, não de quem as destrói. Amor prático exige maturidade espiritual. Crianças espirituais ferem sem perceber. Adultos espirituais cuidam, mesmo feridos. O Espírito Santo confia presença mais profunda a quem já aprendeu a lidar com pessoas sem perder o caráter. Talvez tu esteja buscando experiências espirituais mais intensas, mas o ajuste que Deus espera está nos relacionamentos. Um pedido de perdão adiado, uma conversa evitada, uma atitude endurecida. O Espírito Santo está mais perto dessas decisões do que tu imagina. E deixa eu te dizer algo com verdade. Tu nunca será mais espiritual do que a forma como ama. Dons impressionam pessoas, mas o amor move o coração de Deus. O Espírito Santo se aproxima de quem reflete o caráter de Cristo no trato diário. Quando tu transforma o amor em hábito, algo muda no ambiente espiritual ao teu redor. A presença se torna leve, a paz se estabelece, a alegria retorna, porque o Espírito Santo encontra espaço para agir onde há amor sincero. Este hábito não é fácil, mas é poderoso. Ele quebra ciclos, ele cura ambientes, ele restaura a comunhão. E, acima de tudo, ele atrai a presença constante do Espírito Santo. Existe um hábito que sustenta todos os outros. Um hábito que separa quem apenas começa bem de quem permanece firme até o fim. Um hábito que mantém o Espírito Santo próximo, mesmo quando as emoções oscilam, quando as respostas não chegam e quando o céu parece silencioso. Esse hábito se chama perseverança fiel. Não a perseverança barulhenta, cheia de declarações, mas a perseverança silenciosa de quem continua mesmo quando não sente nada. Muitos se aproximam de Deus quando sentem arrepios, quando tudo flui, quando a presença é perceptível. Poucos permanecem quando a sensação some, quando a oração parece pesada e quando a fé precisa caminhar sem apoio emocional. O Espírito Santo se aproxima profundamente de quem não condiciona fidelidade às sensações. Ele permanece onde encontra constância. Tu precisa entender algo essencial. Maturidade espiritual não é sentir Deus o tempo todo, é confiar nele o tempo inteiro. Há estações em que Deus permite o silêncio não como ausência, mas como crescimento. O Espírito Santo continua presente, mesmo quando tu não percebe. E ele se aproxima ainda mais de quem não abandona o caminho só porque a emoção diminuiu. Perseverar é continuar orando quando a resposta demora. É continuar obedecendo quando ninguém reconhece. É continuar amando quando a ferida ainda dói. É continuar crendo quando tudo ao redor diz o contrário. O Espírito Santo se aproxima de quem não negocia princípios por alívio emocional. A palavra declara: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Gálatas 6:9. Existe um tempo determinado por Deus, e quem persevera chega lá. O Espírito Santo sustenta quem decide não desistir no meio do processo. Muita gente confunde desânimo com direção. Sente-se cansado e acha que é sinal para parar. Sente-se seco e acha que Deus se afastou. Mas muitas vezes o que está acontecendo é fortalecimento interior. O Espírito Santo trabalha profundamente nas raízes quando não há flores visíveis. Ele se aproxima de quem confia no processo invisível. Perseverança também é permanecer fiel no secreto. Continuar com hábitos espirituais, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando não há recompensa imediata, mesmo quando parece inútil.
O Espírito Santo se manifesta com mais força em quem é fiel no anonimato do cotidiano. Tu vai atravessar dias em que a fé parece frágil, dias em que a vontade de parar vai surgir, dias em que o cansaço espiritual vai bater. Nesses dias, perseverar não é ser forte, é ser fiel, é continuar dando passos pequenos, é continuar aparecendo diante de Deus, mesmo sem palavras bonitas. O Espírito Santo se aproxima de quem permanece disponível. Há pessoas que abandonam processos exatamente no momento em que Deus está prestes a revelar algo maior. Desistem na véspera da resposta. Param um passo antes da transformação. Perseverança impede rupturas prematuras. O Espírito Santo se aproxima de quem não abandona o altar no meio da espera. Esse hábito também gera estabilidade espiritual. Quem persevera não é levado por qualquer vento, não se escandaliza fácil, não muda de convicção a cada dificuldade. O Espírito Santo confia direção profunda a quem não vive oscilando. Talvez hoje tu esteja cansado, talvez esteja fiel, mas sem entusiasmo. Talvez esteja obedecendo, mas sem alegria. Isso não te desqualifica, isso te amadurece. O Espírito Santo não se afasta de quem está cansado, ele se aproxima para sustentar. Perseverar é dizer com atitudes: mesmo sem entender tudo, eu continuo. É declarar com a vida: mesmo sem sentir, eu confio. É provar que tua fé não depende de fases, mas de convicção. E onde existe esse tipo de fidelidade, o Espírito Santo faz morada permanente. E deixa eu te dizer algo com verdade profunda. Quem aprende a perseverar nunca caminha sozinho. A presença de Deus se torna constante, estável, real, não baseada em emoção, mas em relacionamento. O Espírito Santo se torna companheiro diário, conselheiro fiel, guia seguro. Antes de sair, se inscreve no canal e permanece nessa caminhada de fé. E escreve aqui nos comentários o que essa mensagem falou com você. Tua história, tua luta e tua perseverança podem despertar fé em alguém que está quase desistindo.